eu acho. Vida longa e próspera! Está entrando no ar mais um Tocando Almas. A partir de agora, entra no ar o programa Tocando Almas. Tocando. Apresentação, mestre Rodney Senna. Vamos lá! Hoje a gente vai ter aqui mais um bate-papo super bacana. Hoje a gente vai receber aqui o Nicolas Beirão, que vai falar sobre mente tranquila e coração limpo. Alguém tá retransmitindo o som aí. Eu não sei, é um dos dois, mas vamos lá. Nicolas, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Tocando Almas. Opa! Maravilha! Bom demais estar aqui, Rodney. Show de bola! Muito obrigado pela sua presença. E hoje a gente vai falar sobre mente tranquila e coração limpo. E a frase do dia é: alimente a sua mente com pensamentos saudáveis. Procure ter sempre a mente sempre limpa, evitando ser contaminada pelas notícias desagradáveis. Frase de Damião Maxímio. Eu quero chamar aqui, antes de a gente continuar com o Nicolas, a Yara Freire, que é a nossa parceira aqui, que a Yara sempre traz as informações dos números para a gente, né? Yara, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rodney. Boa noite a todos vocês, a esse pessoal maravilhoso do Facebook, essas escolhas nossas tão perfeitas. Boa noite, tudo bem com você? Tudo na paz. Yara, me diz aí, o que os números dizem para a gente hoje? Muito bem, Rodney. Hoje, gente, é dia 2 de julho de 2020. Uau, que segredo! Significa o seguinte, se eu somar tudo isso, eu colocar o dia 2 de julho, vai dar exatamente 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente vai para o 13. Lembra? Ontem foi 12 barra 3. Hoje é um 13 barra 4. Então, o que quer dizer? Eu digo que é um número kármico. O que é número kármico? É o que eu trago da outra vida, dentro dessa energia, dessa mesma vida também, porque eu não estou falando de religião, eu estou falando de energia que a gente vem para trabalhar. Algumas vezes, as pessoas que nasceram no dia de hoje, meu feliz aniversário, meu parabéns, mas vai trazer na sua alma, que eu chamo de destino, dia, mês e ano. Quem nasceu no dia de hoje vai dar o 13, que é um barra 4, que é aquele destino de trazer o ano que nós estamos vivendo em 2020, também é 4. Ele vai trazer uma base, uma orientação, um foco, é uma pessoa que tem que estar trazendo o desenvolvimento para ele através de metas, objetivos, tem que ter foco. Essa é a energia. O 13, eu digo que ele traz uma sensação, você que está nos ouvindo agora, ou posteriormente vier a ouvir, perceberá que a gente traz sim. Você traz aquela sensação, se você somar o seu dia, seu mês e o ano do seu nascimento. Deu 4, ele vai trazer esta sensação que eu estou te dizendo, que você tem que ter ordem, foco, meta, objetivo. Eu digo que o 4 é o quadrado, é aquele que faz a gente ir certinho, que a gente tem que olhar para tudo isso. Se vem de um 13 barra 4, significa uma sensação de abandono, aquela sensação que parece que alguém nos deixou, ou não se envolve direito nos relacionamentos, não vai adiante, às vezes, com algumas coisas, por um medo que te trava, e você trabalha, e trabalha, e trabalha, e parece que não chega no objetivo do que você quer. Você vai sempre olhando em novas escolhas, e parece que tem aquela sensação de, não é de vazio, e sim uma sensação de que parece que nunca para, e então você trabalha demasiadamente, adora trabalhar. Então você se esconde atrás do trabalho para não se envolver num relacionamento afetivo, para não se envolver, por exemplo, em algo mais profundo com alguma outra pessoa, que vem aquela sensação de abandono. Pode ser que morreu alguém, pode ser que te abandonou,
pode ser que largou você. Então, são suposições dentro da energia da numerologia. Agora, você, que hoje, 2 de julho, o que traz o 2? É bem o início da frase que o Rodney começou o programa. É aquela história, alimente-se de pensamentos positivos. Não deixe esse lado vazio sair da sua mente. Traga sempre informações melhores para você. Porque o 2, ele é parceiro, entende? O dia de hoje é 2, o dia. No nosso dia, traz os nossos talentos. Então, qual é o caminho? O 2, ele é parceiro, ele é amigo. Tem o número 1, vamos imaginar um carro. Para Temos uma concluir, estrada. Yara, Oi? para concluir. Certo. Então, o que acontece? Tem o número 2, e o que acontece? Da parceria, do amor, da energia boa que vai trazendo para você. Então, tenha bons pensamentos, seja saudável, tenha um bom fim de semana, traga no seu coração amor, alegria, e se alimente de boas programações, como Tocando Almas faz com você. Um beijo no seu coração, Rodney. Um beijo nesse pessoal maravilhoso. Nicolas, também seja bem-vindo. Gratidão a todos vocês e até segunda-feira. Yara, muito obrigado. Segunda-feira nós voltamos. Está aí no CG o Instagram da Yara, é Instituto Yara Freire. Caso queira saber um pouco mais sobre os números, chame ela no direct e ela terá o maior prazer de atendê-los. Yara, até mais. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Obrigada. Nicolas, meu amigo, vamos nós agora. Vamos falar sobre mente tranquila e coração limpo. Vambora. Como é que funciona isso, meu amigo? Mas antes disso, vamos lá. Me diz assim, quem é o Nicolas? O que o Nicolas faz da vida? O Nicolas ajuda as pessoas? Será que ajuda? Como ajuda? Se é que ajuda alguém nessa vida? Nicolas, é com você. Fale um pouco mais sobre você para o nosso público. Bom, Roger, primeiramente quero agradecer o convite, tá? Bom demais estar aqui no seu programa, muito bacana. Bom, o Nicolas, ele é coach, ele é estrategista e tem como missão ajudar empreendedores, empreendedoras, donos de negócio que querem alavancar seus resultados ou têm aquele desejo, a vontade, o sonho de começar a empreender, entrar numa jornada empreendedora e querem um passo a passo. Querem saber qual o melhor caminho, como poder executar isso da melhor maneira possível, de uma maneira mais assertiva. Então, a minha forma de ajudar essas pessoas é trilhando esse caminho com elas, mostrando qual é o caminho a ser seguido da maneira mais correta, mais assertiva, e para quem já está nessa jornada, alavancar os seus resultados, melhorando suas vendas, gestão, marketing e todo o processo na gestão de pessoas, lidando com equipes, liderança. Então, pega toda essa parte aí, gestão de finanças, a gestão de desempenho e resultado. Então, todo o trabalho dentro da parte de estratégia e coach, a gente vai trabalhar dessa maneira, para ajudar esses empreendedores ou pessoas que querem começar a empreender. Perfeito, Nicolas, perfeito. E você também dá alguns cursos, né? Eu, particularmente, já participei de curso seu. Cara, muito, muito bom. Assim, eu achei ali, em pouco tempo, você deu uma aula ali pra gente muito, muito bacana. Também é uma forma que você ajuda as pessoas através de cursos, né? Sim, a gente realiza alguns eventos aqui na região dos Lagos, alguns cursos. Esses cursos estão desde a área de desenvolvimento humano, como também na área de negócio, como na área de vendas, que foi o curso que você participou, que foi a alavancagem de vendas. A gente tem curso na área de liderança, tem curso dentro da área de produtividade e alta performance. Então, a gente tem um trabalho também muito especial, Rodney, que é dentro do empreendedorismo feminino. A gente realiza um trabalho muito voltado para a alavancagem do empreendedorismo feminino aqui na região dos Lagos, e é muito bacana. Inclusive, a gente teve a 3ª edição, que em função da pandemia foi online, né? A 3ª edição de Mulheres Empreendedoras. Então, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Muito bom. Inclusive, eu te conheci através de uma postagem da Angélica Vieira, da Top Físio, né? Sim. E aí eu vi o trabalho que você ia fazer e aí eu fiz contato. E depois acabei fazendo curso com você também. Então, assim, para você ver como é que o trabalho vai surtindo efeito, né? Vai se multiplicando, vamos dizer assim.
E hoje, vamos falar sobre o nosso tema especificamente, sobre mente tranquila e coração limpo. Nós tivemos aqui a Mônica Petrocelli, e ela falou sobre autoconhecimento e produtividade. E a Mônica tem uma experiência com a questão de ser monja e tal, ter viajado, morado na Índia durante algum tempo. Então, a gente tem assim, uma pluralidade de percepções para sempre levar algum conhecimento que seja agregador para a vida das pessoas que estão nos assistindo. E aí, hoje, você vem com um tema de mente tranquila e coração limpo. Como que é isso? Como fazer para ter uma mente tranquila e um coração limpo? Então, por que esse tema, né? Por que essa chamada? Porque o empreendedor, a empreendedora, o empresário, a empresária, ele exige demais dessas duas ferramentas, a sua mente e o seu coração. São duas ferramentas que são muito desgastadas nessa jornada. A sua mente, por ser responsável por toda a capacidade criativa e de solucionar problemas que ele vai encontrar dentro da sua jornada. E o seu coração, que é a capacidade de gerenciar essas emoções, de lidar com essas emoções internas e externas. Então, tudo isso, né, todos os desafios que, para quem empreende, para quem está à frente do negócio, são duas áreas que sofrem demais, sofrem muito embates. Tem pessoas que começam a empreender ou estão mergulhadas num negócio e tem um desgaste mental muito grande. Já outras, devido a uma outra realidade, uma outra rotina, tem um desgaste emocional muito grande. E como que a gente precisa desenvolver habilidades e competências para poder gerenciar melhor essas duas áreas? Essas duas áreas que são responsáveis, na verdade, pelo nosso desempenho e também pela nossa felicidade. Porque saber lidar com as nossas emoções, seja na vida ou seja nos negócios, é fundamental. Saber lidar com os nossos pensamentos para que possamos utilizá-los a nosso favor é fundamental, seja na vida ou nos negócios. Então, eu acredito que esse tema é um tema muito bacana porque ele é muito amplo. Ele né, se aplica a tudo. Então, lógico que eu vou funilar aqui para a parte de negócios, mas a mente e o coração precisam estar alinhados e eles precisam estar limpos e em paz. Verdade. Tem uma revista, eu fui assinante dela durante alguns anos, nem sei se ainda existe, acredito que sim, que o nome da revista era Você S.A., né? E aí você falou, vou afunilar para a parte dos negócios. E é exatamente isso. A nossa própria vida acaba sendo um negócio, principalmente a gente que não é seletista, isso acaba se tornando um pouco mais, muito mais visível, muito mais real, porque a gente não tem o certo do mês, né? Não tem aquela coisa de dia 5 e dia 20. Então, a gente é a nossa empresa, nós somos a nossa própria empresa. Então, essa mescla sempre vai acontecer, né? Pessoal, profissional, e um interfere no outro, e principalmente, como você falou assim, como é que a gente sofre esses embates diariamente. Então, você pega principalmente um profissional que é autônomo, ele tende ele faz os resultados dele. Ele depende do trabalho dele para poder gerar renda, gerar receita. Então, se ele não estiver bem, se ele estiver ali debilitado, cara, a chance de ele ter resultados melhores vai ser cada vez mais difícil, né? Então, precisa ter uma mente mais blindada mesmo, e principalmente em época de tanta informação, independente de pandemia, o mundo que a gente vive lotado de informação, a gente precisa estar blindado dessas informações para a gente poder, de vez em quando, usar aqueles antolhos, né, que os cavalos usam para poder não ser influenciado por tanta informação negativa. É necessário ter a mente tranquila, né? Ter foco, não tem jeito. Nicolas, o seu som está... Não, então, tá saindo, beleza. Antes de qualquer coisa... Beleza. Antes de qualquer coisa, essa parede sua aí é linda, hein? Esse fundo ficou muito bacana. Muito bacana, muito bacana. Inclusive, eu estou vendo aqui um evento seu que eu tenho vontade de participar, que é o Rock Balboa. Isso aí. E da outra vez eu não pude participar. Mas vamos lá. Quais são os primeiros passos? Como é que a gente pode seguir para ter essa mente mais tranquila?
pelo menos inicialmente? Uma das coisas que acaba roubando a tranquilidade da nossa mente é quando surge uma coisa chamada insegurança. E a insegurança, ela pode ser fruto por algo que a gente não sabe, ou por algo que a gente não tem confiança do que faz. E como empreendedor, principalmente quando está no seu início, né, a pessoa começou a empreender, ela às vezes ela deixa algumas oportunidades passar porque ela não tem total confiança em si mesma ou naquilo que ela faz totalmente. Então ela acaba entrando em um loop de que precisa sempre de algo mais para poder dar o pontapé inicial. E aí a mente dela nunca fica em paz. Começa a entrar nesse fluxo, não estou bem ainda, não estou bem. E ela se cobra porque vê algumas pessoas avançando e ela está parada, porque ela não se encontra plenamente completa nesse momento para poder avançar, porque ela se acha, né, acha que não está completa, que ainda precisa de algo para poder dar o primeiro passo. Então, nesse ponto em especial, é importante demais a pessoa começar a mapear. Nicolas, Opa! Nicolas, deu uma oscilada aqui, eu não sei se foi na minha internet ou na sua. Volta um pouquinho, volta do começo, quando você começou a falar dos primeiros passos, o que interfere, né? Porque deu uma oscilada aqui, eu não sei se continuou transmitindo ou não. Então, volta, por favor, essa parte. Tá. O início da sua frase. Então, o que acaba acarretando é a questão da insegurança. A insegurança em função dela ela não ter total conhecimento daquilo que ela faz, ou achar que não tem, e aí ela não consegue dar o primeiro passo. E aí ela acaba sempre comparando com algumas pessoas que estão avançando, estão indo, simplesmente estão se lançando, e ela não se lançou ainda, ela não começou, ela não deu o pontapé inicial, por questões de achar que falta alguma coisa ainda, algum conhecimento para poder iniciar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a mapear isso. Esse é o primeiro passo. O que me falta? Ou, pelo menos, o que eu acho que me falta para poder começar? Ah, eu preciso fazer isso, isso, isso. Ok. E com aquilo que eu já tenho de conhecimento? Conhecimento técnico, de competência, de expertise, de experiência, aquilo que eu já tenho. O que eu consigo fazer com isso? Ah, não, pô, dá para fazer isso aqui, dá para avançar isso aqui, dá para construir isso aqui. Ok. Então, por que eu não dei o primeiro passo ainda? Então, na verdade, você acaba sempre, por isso que a mente está linkada com o coração. Porque quando a gente começa a mapear, colocar no papel isso de verdade, percebe que não é tanto a questão de conhecimento, e sim mais na questão de coração, de você se sentir em paz no sentido de tranquilidade, né, de segurança. Não, eu sou capaz de dar o primeiro passo, porque sempre vamos precisar de algo mais. Sempre vai ter um degrau a mais a seguir. Sempre vou precisar aprender ou estar aprendendo, estar atualizando aquilo que eu já sei. O desenvolvimento profissional e pessoal, ele é contínuo e interminável. Então, se eu ficar esperando algo mais para eu poder iniciar algo, né, se eu já tenho o necessário para iniciar, eu estou perdendo tempo. E isso rouba a nossa tranquilidade e paz do coração. Então, a gente precisa gerenciar isso. E a maneira mais fácil de fazer isso é começar a mapear. O que me falta? Mas espera aí, eu não dei o primeiro passo por causa disso realmente? É isso aqui que está impedindo? Não, mas o que eu tenho, já consigo avançar? Já consigo dar o primeiro passo? Consigo realizar? Então, essa é uma das primeiras questões que acabam surgindo. Esse dia eu estava ouvindo alguma live que eu estava vendo, e a pessoa estava comentando que se tinha alguma coisa de bom que ele estava tirando de todo esse momento que a gente está vivendo, é que a gente não precisava de tanta... A gente conseguiu descobrir que não precisava de tanta coisa para viver bem, né? Que a gente acaba entulhando a vida de tanta coisa que, no final das contas, assim, acaba sendo supérfluo, e num momento como esse, você vê que muitas das coisas eram desnecessárias, né? Então, isso que você está falando de você fazer uma checagem, né? Talvez seja algo do tipo, cara, eu estou passando por uma dificuldade, mas
o que é de essencial que eu posso manter, que eu preciso, qual o mínimo que eu preciso para me manter de pé. E o demais a gente vai agregando, né? Vai repondo conforme o tempo, não é isso? Exatamente. E algo que acaba sendo extremamente necessário é guardar o coração e a mente. Guardar o coração e preservar a mente. Por quê? O caminho, a jornada, vamos colocar assim, os desafios do empreendedor e da empreendedora, ele é, por exemplo, você começou falando sobre a situação da pessoa não ser um seletista, né? Ser ele empresa. Então, para poder hoje, no mundo atual, você desenvolver um negócio que tenha resultados, né, escaláveis, você precisa aparecer, você precisa se apresentar, você precisa se expor. Então, você precisa estar nas redes sociais, você precisa estar desenvolvendo, alavancando, fazendo o seu próprio marketing, você precisa, né, se expor, se abrir. E toda vez que a gente se abre demais, a gente expõe demais, a gente fica vulnerável, a verdade é essa. Por exemplo, eu gosto de desafio, né? Quando você perguntou, Nilson, o que você quer? Quer que trabalhe a questão de pergunta? Não, você falou, não tem nada certo, na verdade é um caminho escuro e você vai utilizando a sua própria luz, vai utilizando a sua própria lanterna para poder se guiar nesse caminho. Então, nesse momento, você tem uma vulnerabilidade muito grande de mente e coração. Por quê? Você confia em parcerias que acabam te frustrando, você tem decepções, você comete erros, você tem pensamentos que às vezes, né, como você falou no início, se alimentar de pensamentos positivos, você tem pensamentos que na verdade te sugam uma energia enorme porque não te fazem bem. Então, se você nesse momento não blindar o seu coração e guardar, preservar a sua mente com preocupações, com coisas que você não vai resolver na verdade, talvez você não tenha controle e se dedicar àquilo que você tem um comando, na verdade, que está nas suas mãos, nossa, essa é a melhor maneira de você se preservar. Para saber que, nossa, depende de mim. O que depende de mim? Isso, isso, isso. Então é nisso aqui que eu tenho que focar. Para que eu não venha perder energia com aquilo que eu não tenho controle, de fato. Ninguém tem controle sobre a pandemia. Não tem como controlar isso. Então não adianta eu ficar neurótico com uma coisa que eu não tenho controle. Mas o que eu tenho controle? Qual é o meu comando? Eu tenho controle se eu uso máscara, os lugares que eu vou, eu tenho controle sobre a prevenção que eu vou tomar, eu tenho controle, se isso serve de exemplo, serve também de exemplo para o negócio. Eu não tenho controle do que a pandemia pode causar a nível econômico, mas eu tenho controle daquilo que eu posso fazer para contornar todos esses percalços que vão surgir da economia, para que eu possa ultrapassar essas barreiras, contornar e assim me desenvolver de uma maneira que eu possa superar os desafios que vão surgir. Então, isso eu tenho controle, nisso que eu tenho que focar. Assim eu consigo sair do problema e focar na solução. Automaticamente estou blindando meu coração, porque nesse momento vai vir um monte de gente, sempre vai ter, nossa, o negócio está difícil, nossa, tá horrível, a situação está assim, e se isso entrar no seu coração, você entra nesse caminho aí que você fica também, né, com esse mesmo pensamento e você paralisa, você não avança. Se eu sinto isso, eu vou pensar, se eu penso, eu vou sentir, e assim em diante, tudo vai desencadear uma série de acontecimentos internos e externos com o empreendedor, com a empreendedora, que na verdade não vai gerar ação e nem energia para poder vencer o desafio. Pelo contrário, ele vai se tornar vítima. E é o que acaba acontecendo, né? Então, é uma maneira da gente blindar e preservar a mente, na verdade, tentando identificar o que eu tenho controle hoje. Então, é nisso que eu tenho que focar. Perfeito. Eu sempre faço uma analogia que é a seguinte, é como se houvessem 3 esferas, onde numa esfera central você tem total controle sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer, ou seja, algo que depende somente de você. Uma segunda esfera, que é onde você pode interferir, você pode influenciar aquele meio, e uma outra esfera, uma terceira esfera, que é onde você não tem nenhum controle. Você não tem a menor
Você não tem o menor controle sobre o que pode vir a acontecer. Foi o exemplo que você falou da pandemia. Nem a melhor das melhores empresas, do melhor dos melhores estrategistas, poderia prever que o ano de 2020 aconteceria isso de um mundo parar. Ninguém poderia prever isso. Bom, eu acho que não. Então, o que as empresas já poderiam ter feito para um possível cenário que ela não tivesse controle? Talvez formar caixa, talvez ter uma gestão mais enxuta, ter as pessoas melhores treinadas para poder, no momento desse, poder aproveitar parte da tecnologia. Enfim, você se preparar, não que você soubesse tudo o que vai acontecer, mas que você possa estar preparado num cenário um pouco mais caótico. Então, assim, você tem situações que você pode tomar total decisão, tem situações que você vai interferir e tem situações que não dependem de você de jeito nenhum. Você está ali à margem do que vai acontecer. Esses dias eu vi um story do Caio Carneiro, ele disse o seguinte, cara, o tempo não pode determinar se você vai sair de casa ou não, mas ele pode determinar a roupa que você vai vestir. Ou seja, cara, se o tempo lá fora está chovendo e você quer sair, o que você vai fazer? Você vai usar uma roupa, talvez, uma roupa mais apropriada para o frio, no meu caso, né, a roupa de moto, né, a capa de chuva. Cara, então, assim, você tem coisas que estão no seu total controle e coisas que não estão no seu controle. É interessante isso. E você falou da mente, né? A mente limpa passa ali pela fase de você lidar com o medo, com a insegurança que você falou no início, né? Porque o medo, ele é salutar, ele é saudável, desde que você olhe, analise e decida ir para um lado ou para o outro. Agora, quando você olha, sente o medo e para, aí isso é um problema. E não é porque você tomou a decisão de não ir porque o risco era elevado demais, mas porque você não sabia o que fazer. Então, assim, é um caminho que você precisa passar pelo caminho do medo e da insegurança. A forma como você vai passar por isso é que é a questão. O que você vai analisar disso tudo e qual caminho que você vai seguir. Faz sentido? Faz sentido. Um outro ponto que é importante também, Rodney, é saber descansar. Perfeito. Tudo tem um tempo. E existe um tempo determinado para todas as coisas. E quando a gente entra numa jornada empreendedora, se a gente não se policiar para poder separar, reservar um tempo para a família, um tempo para descanso, um tempo para lazer, você entra numa vibe que você só quer produzir, porque é apaixonante, empreender é apaixonante. Você se apaixona porque você gosta do que você faz, você se sente feliz, você se sente bem, você tem resultado cada vez mais do que você faz, da maneira que você faz e como você faz, e a quantidade que você faz. Então, é apaixonante. E toda vez que isso acontece, acaba você não percebendo que você não para. Você continua, você vai, você segue em diante, você não para. E é importante demais você descansar. Da maneira que, mas eu não posso descansar, eu não posso parar. Não, todos nós podemos. Mas o meu cliente, ele não vai entender. Eduque seu cliente para a realidade do seu negócio. E aí a gente vai utilizar as ferramentas de marketing para poder educar o seu cliente. Parte do marketing é educação do cliente para o seu produto, para os seus valores e para a geração de valor. E também para o formato do seu negócio. Então, eu preciso descansar. Porque se você descansa da maneira correta, você também tem uma alta produtividade dentro daquilo que você faz. Porque, assim como o corpo humano é uma máquina, a máquina também ela precisa parar para manutenção, reparo, preventiva. Mas a máquina não para. Pelo contrário, a máquina também tem o seu tempo de parada para fazer as suas preventivas, as suas manutenções, senão ela para de vez. Então, o corpo humano também, você precisa descansar a sua mente. Se você está focado ali, quantas vezes, às vezes, você está trabalhando com uma confecção, uma elaboração de um texto, e você está escrevendo e você não percebe que você escreveu errado. Você precisa que alguém venha e olhe aquilo que você está escrevendo para poder identificar por quê.
seus olhos já não estão mais calibrados para poder enxergar, porque você está ali, você não vê o problema. Isso é, na verdade, o maior exemplo de quem está dentro do negócio. Às vezes você está dentro do negócio tão mergulhado na questão que você não consegue perceber aquilo até que você faz que prejudica o seu negócio. E você precisa parar, precisa trazer alguém de fora para poder enxergar isso e pontuar para você. Olha, existe isso aqui. Ah, mas eu já sei disso. Beleza. E o que você sabe? Você já aplica? Dentro do que você sabe, você já soluciona o problema? Ah, não. Então, falta alguma coisa. Então, o fato de você ter que parar para poder descansar, para poder ver uma outra situação, ter um outro tipo de experiência, se dedicar a um outro tipo de tempo, também é fundamental para que você esteja bem, com a sua mente relaxada, tranquila e seu coração limpo, para que você possa produzir o máximo. É verdade. Essas pausas, as pessoas costumam ter essa dificuldade, principalmente quem é empreendedor tem essa dificuldade de fazer um momento do ócio, né? De chegar, parar e curtir alguma coisa e aproveitar, porque assim, muitas das vezes esses momentos são momentos que você tem alguns estalos, né? Porque é o momento que você conscientemente resolveu dar uma parada, mas de alguma forma o seu subconsciente está buscando respostas para as questões que você deixou em aberto. Então é importante ter essa percepção de que em alguns momentos é necessário parar. E é até uma questão de equilíbrio, né? Porque a gente está ali o tempo todo buscando prazer e saindo e fugindo da dor. Então, se você tira momentos de prazer de forma consciente, a tendência é que o seu cérebro sinta essa recompensa e te recompense com uma reenergização, sabe? De você ali renovar os pensamentos. E você dá uma parada também, porque a gente não é de ferro, né, cara? Tem que dar uma parada e aproveitar para equilibrar as outras áreas. Porque senão, aí daqui a pouco o coração tá explodindo, né? Porque você não percebe que essa tensão toda que às vezes a gente vive é um estresse, muitas das vezes, desnecessário, que a gente submete ao nosso organismo, e isso é altamente prejudicial, porque interfere no nosso sistema imunológico, aumenta cortisol, noradrenalina, enfim, uma série de coisas que acabam interferindo. Agora, eu não sei se é a sua linha ou que você faz algo parecido, mas eu ouço alguns especialistas fazendo, e eu busco fazer na medida do possível, que é meditar, né? Eu faço isso de manhã quando eu vou caminhar, quando eu caminho. Normalmente eu faço isso todos os dias, quando eu não estou afim eu não vou, mas normalmente eu faço isso pela manhã, depois que eu faço uma caminhada, eu faço um exercício. O que nesse sentido, algo parecido que você faz para poder dar uma diminuída ali nessa aceleração que a gente vive e poder dar um espaço para a sua mente? A meditação, ela é muito importante. Às vezes a gente, quando fala meditação, as pessoas viajam, né, com essa palavra, né? E às vezes a meditação é simplesmente você parar e se ouvir. Às vezes a meditação é simplesmente você ficar em silêncio e ouvir o som das coisas ao seu redor, que normalmente na correria do dia a dia você talvez não preste atenção, que você passa desapercebido. Então, é você parar, você dar um tempo, é simplesmente a arte de parar, de você dar um tempo, de você parar, nem que seja 10 minutos, você parar ali e falar assim, nossa. E às vezes a pessoa está tão elétrica, está tão envolvida com todas as demandas e compromissos e tudo mais, que ela não consegue nem tomar um banho decente, ao ponto de parar e não conseguir sentir a água cair no corpo. Então, a gente não está falando de nada surreal, a gente está falando de você realmente viver o momento presente, de você estar no momento aqui e agora. É como se tivesse alguém nos vendo aqui agora e nesse momento está fazendo alguma outra coisa paralela. Não, eu não quero perder a live e vou fazer isso aqui. Não, esteja onde você tem que estar. Senão você não está em lugar nenhum, na verdade é essa. Então, você saber parar, e aí, Rodney, uma outra coisa que é interessante, serve como dica, é saber definir zonas e limites de atuação.
Se você é empreendedor e empreendedora, às vezes o trabalho é a sua vida e o trabalho está em casa e a coisa é uma é muito é muito complexa e você não consegue separar. É importante você definir zonas e limites para que quando você estiver com a sua família, você esteja realmente com a sua família. Para que quando você estiver dedicado à sua fé, à sua espiritualidade, você esteja realmente dedicado à sua fé, à sua espiritualidade. Para que quando você estiver trabalhando, você esteja também inteiramente trabalhando, produzindo, sendo eficaz. Então, saber parar de tempos em tempos para poder recarregar energia, restabelecer, é importante demais. É verdade, verdade. Porque se você não faz isso, uma hora dá problema, né? Dá problema. A máquina começa a gritar querendo um espaço para poder recarregar. É o que a gente tem ouvido algumas pessoas falando na questão da natureza, né? Como as pessoas estão mais em casa, a natureza tem se recuperado de forma mais rápida. Fazendo uma analogia com a gente, com a nossa vida, quando você tira momentos para recarregar, você potencializa essa possibilidade de você se recarregar. Aquilo que a gente faz, teoricamente, deveria fazer sempre quando dorme, e às vezes quando a pessoa é muito acelerada, ela não dorme muito bem, você fazer isso de forma consciente, fazer essas paradas programadas para poder você recuperar as energias. Mas é aquilo, não só durante as paradas, mas durante o dia, de um modo geral, é interessante você tirar momentos para tomar consciência do aqui e do agora. Eu nunca fiz mindfulness, mas dizem que é algo parecido. É você tomar consciência do aqui e do agora. E hoje, com esse monte de tecnologia ao nosso redor, fica um pouco mais difícil. Mas, como eu sempre falo, a gente precisa começar por algum lugar. Mesmo que seja, no início, algo extremamente mecânico. Mas é do comportamento mecânico que a gente gera o hábito. E aí, quando você fala de coração limpo, o que me vem à cabeça? Eu que trabalho com hipnose clínica, me vem à cabeça o seguinte: sempre ressignificar. É receber as informações e ressignificar. E aí você toma algumas atitudes que são, como eu falei, mecânicas. Por exemplo, até uns 2, 3 meses atrás, no início da quarentena, eu sempre acordo cedo, então eu sempre via os jornais da manhã. Aí eu via o das 6, o das 7, o das 8 e o das 9. Cara, é uma poluição mental terrível. Hoje eu já não ligo mais a televisão. Eu vejo uma coisa ou outra só para não ficar totalmente desinformado, mas não fico ali alimentando essas informações que são ruins, não tem jeito, são tendenciosas, sabe? E só vê coisa negativa. Então, assim, você também precisa tomar esse cuidado para poder não se contaminar. E o que chega de contaminação, você ter a possibilidade de olhar, analisar e ressignificar. O que daquilo ali você pode extrair de bom? Não tem nada de bom, não quero isso. O que pode me dar esperança? Eu lembro que há muitos anos atrás tinha um comercial governamental que mostrava, se eu não me engano era o Maracanã, eu sei que era um estádio grande, e as pessoas falando, eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Então, no dia a dia, a gente precisa também ter essa percepção de buscar saber do que pode dar certo, porque a gente não tem tempo a perder com as informações ruins. E isso a gente consegue ir limpando o coração e a mente dia após dia, porque o excesso de informação não para e não vai parar, não tem jeito. A gente precisa trilhar esse caminho de ter a mente equilibrada, mesmo no meio da correria, não é isso? Uma outra maneira também é você recarregar suas energias fazendo aquilo que você gosta. Perfeito. Então, se você gosta de praticar um esporte, jogar um futebol, nadar, se você gosta de ler, e aí a pergunta é, há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não consegue parar para poder ler um livro? Nem que seja um capítulo, uma página. Então, quanto tempo você não consegue dedicar para fazer aquilo que você gosta, que antigamente te dava um prazer, né?
e recarrega a sua energia. Então, fazer aquilo que você gosta, que te dá prazer, de forma disciplinada até, porque disciplina é algo importante, porque você ter disciplina, não, eu preciso beber água, eu bebo pouca água. Tenha disciplina para você se hidratar, para você beber bastante água. Então, você precisa utilizar a disciplina até para fazer aquilo que você gosta, porque senão as outras coisas vão preencher esse espaço também. Se a gente não se policiar, não definir limites. Então, uma das maneiras também de você recarregar a energia é fazendo aquilo que você gosta, que você ama. É importante. Tá? Sim, e isso é extremamente importante. E aí tem uma frase que eu, pelo menos, ouvi do Jerônimo Temel, que ele diz o seguinte, torne fácil aquilo que você precisa implementar e torne difícil aquilo que você quer deixar de lado. Como eu estava dando exemplo das informações ruins. Se eu não ligo a televisão, eu não recebo as informações. Para eu receber a informação, eu tenho que ali dar uma gugada e pesquisar a informação que eu quero. Mas, se eu ligar a televisão, eu vou tornar aquilo que eu não quero, é um hábito que eu quero deixar de lado, mais próximo de mim. Consequentemente, manter a mente limpa como é que a gente botou aqui? Deixar a mente tranquila e o coração limpo vai ser muito mais fácil fazendo dessa forma do que você tornando fácil esse acesso. Agora, Nicolas, o empreendedor, né, num momento como esse, eu acho que até mais do que o profissional seletista, o empreendedor acaba estando mais vulnerável nesse como é que posso dizer, nesse momento de grande incerteza, né? E qual é o conselho que você dá, as orientações para esse pequeno empreendedor, esse empresário que não tem lastro, né, para poder se manter por tanto tempo? Como é que esses empreendedores e microempreendedores podem se manter mais saudáveis mentalmente para a gente passar por esse momento, que vai passar, uma coisa certa, vai passar, mas como é que esse empreendedor pode se portar diante dessas situações para que ele possa passar por isso de uma forma mais tranquila mentalmente? Então, quando a gente... Agora a coisa está começando a esquentar, porque o mercado está começando a ser liberado, né? Comércio e tudo mais. Mas a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar e fazer a primeira pergunta, e as perguntas são muito importantes, porque através das perguntas vão trazer clareza para a gente. Se você passou por uma situação delicada, com 1 mês, 2 meses fechado, o que você tirou de lição disso? Qual comportamento você deveria ter mudado há tempos e você vem postergando e precisou a pandemia falar para você o seguinte, olha, se você não quebrou agora, você vai quebrar na próxima, se você não mudar esse comportamento. Porque a maior parte dos empreendedores tem alguns pecados capitais. E um dos pecados capitais é misturar suas finanças pessoais com as finanças profissionais do negócio. Um outro pecado capital é nunca ter uma reserva financeira. Boa parte dos empreendedores acabaram quebrando, né, nesse atual cenário, porque eles vivem um dia de cada vez. Não tem planejamento, não tem gestão, e eles não são culpados por isso. Às vezes, a dinâmica do negócio e aquilo que a gente às vezes traz de herança, que sempre foi feito assim, sempre deu certo, só que em algum momento a situação muda, o clima muda, o tempo muda. E na medida que as coisas mudam, a gente precisa mudar rápido. Porque se você não mudar, você acaba passando por um darwinismo profissional. Você não é selecionado, você fica para trás. Então, quantos empreendedores vêm relutando há tempos para poder trabalhar com marketing digital, para poder digitar, deixar o seu negócio de uma maneira digital, para poder alcançar o maior número de pessoas ou transformar o seu produto em algo que seja também escalável a nível digital. E, de repente, todo mundo se viu
tendo que, da noite para o dia, entrar no mundo digital. E aquilo que era diferencial antes, que era o delivery, passou a ser uma obrigação, porque senão você não conseguiria vender. Então, a pandemia, a quarentena, ela tem que trazer para a gente algumas lições. Uma, eu preciso ter uma organização da minha vida, pessoal e profissional, em especial financeiramente. 2, eu preciso ter metas para poder crescer. 3, eu preciso ter uma reserva. Ah, mas eu não consigo construir uma reserva. O que sobra é muito pouco. Comece com pouco. Comece. O lance é começar. Para você ter o hábito, para você começar a desenvolver isso. Então, só com essas pequenas coisas que eu falei aqui, ao você começar a fazer isso, porque esse jogo é um jogo de gente grande e é um jogo de longo prazo. Você não resolve um problema de imediato, por causa do nível do aporte. Agora, quando você consegue ver a longo prazo, hoje eu estou assim, mas se eu continuar fazendo isso, acreditando nesse processo, fazendo a coisa certa de uma forma constante, daqui a 2 anos, 3 anos, eu vou estar bem melhor. Então, eu preciso ver lá na frente e definir metas de médio e longo prazo, para que eu possa gerar, assim, a tranquilidade que eu preciso e a paz que eu preciso no coração. Ok? Perfeito. Eu coloquei aqui uma frase baseada no que você falou de darwinismo, né? Que é uma frase célebre aí do Charles Darwin, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Né? Foi o que você falou, muitas empresas acabaram tendo que, foram empurradas para o digital, né, pela crise, e porque não perceberam já de muito tempo que tudo está migrando para o digital. Né? E aí muitas empresas acabaram tendo que fazer na marra. Só que, na verdade, por mais que elas tenham migrado, elas ainda assim começaram com um grande delay, porque já tinham empresas do mesmo segmento, seus concorrentes, já fazendo a parte do digital. Mas o importante é que tomou essa pancada e caiu para frente, né? Tropicou para frente. Isso é extremamente importante. Mas ainda assim, por incrível que pareça, ainda tem empresas e pessoas que se mantiveram rígidas ali na posição que elas estavam, não querendo se adaptar. E está na frase aí do Charles Darwin: ela não vai sobreviver, a tendência é morrer. E essa parte de planejamento, né, é de certa forma chato, porque você tem que papel, computador, você tem que juntar a equipe, desenhar, um fala uma coisa, outro fala outra, você precisa pensar à frente, cogitar as possibilidades, ali fazer um jogo de xadrez, né? Ver o seu movimento, o que o mercado pode movimentar, os seus concorrentes podem movimentar, mas é um trabalho que te abre a visão para o mercado e, como você falou, te deixa mais tranquilo, porque você começa a verificar as possibilidades. Então, assim, é uma parte que precisa ser feita, por mais que seja algo, talvez, de alguma forma maçante, ou a pessoa pode dizer que é chato, mas esse planejamento é extremamente importante. Ou faz isso, ou vai ali tentativa e erro, né? E aí o preço pode ser muito alto. O que não pode acontecer, Rodney, em especial nessa situação que a gente está falando, o empreendedor se dá o luxo de contar com a sorte. Não existe sorte, existe plano de ação, meta e execução. Como você falou, ele é enjoado de fazer, é desgastante, mas é necessário. E toda vez que você faz, ele te gera retorno, porque você encurta o seu espaço de tempo, porque você investiu tempo em um planejamento para ser o máximo assertivo na sua execução, evitando assim o que você acabou de falar, tentativa e erro. Agora, a gente não pode ficar dependendo do sopro de Deus. Existe um monte de empresa que depende do sopro de Deus, né? Nada de errado com isso. Mas você está dependendo, às vezes, do sopro de Deus em coisas que você deveria fazer.
que você deve gastar sola de sapato, que você fica deixando a coisa rolar, mesmo você reconhecendo que é necessário investir tempo e dedicação naquilo para que aquilo possa melhorar, corrigir ou subir de nível. Então, para poder empreender, eu tenho que ter essa consciência que, de tempo em tempos, em áreas específicas, eu preciso não somente ter o olho de dono, eu preciso ter o toque de dono na coisa para poder a coisa evoluir. Tem que ter ação, tem que ter execução, senão não vai. É verdade, é verdade. Assim, aí a gente lembra daquele ditado, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda, alguma coisa assim. E aí, trazendo para o que você falou, é aquilo, você dá o primeiro passo, né? É o que o Ricardo Veríssimo, ele diz o seguinte, é empreender um salto de fé, né? Você precisa ter fé, mas você precisa dar o salto, você precisa fazer a sua parte, né? Você precisa ter essa movimentação que a coisa pode acontecer, que a coisa vai acontecer, mas você também precisa agir e não ficar parado esperando a coisa acontecer. Até porque é aquilo, se você está em casa, você não está vendo o que está acontecendo. Se você está em casa, as pessoas não estão te vendo. E aí? Será que vai... E aí, quando eu digo que está em casa, né, hoje em dia com a tecnologia, você está em casa, mas se expor de alguma forma, produzir material para a internet, para as redes sociais, é estar visível no mercado. Você ia falar alguma coisa? Não. Tá. Nicolas, rapaz, esses bate-papo acabam passando muito rápido. Desde já, meu amigo, quando falta 10 minutos, a gente já parte para o encerramento, e eu quero desde já te agradecer pela presteza. Assim que eu falei com você, você se dispôs a participar aqui com a gente, poder trazer a sua expertise. Eu valido o seu trabalho porque eu conheço, você é um cara top, seus treinamentos são tops. E aí, cara, muito obrigado, gratidão mesmo por você ter trazido esse conhecimento para a gente. Eu tá passando aí na tela o seu Instagram, tá? É Nicolas com K e 2 L's, Beirão Coach. Quem quiser fazer contato, saber da agenda do Nicolas, dos eventos, só fazer contato através do direct. Tá? Eu quero deixar aqui na tela também um convite para vocês para o meu curso de hipnose. Essa é a última semana em que a gente está fazendo as inscrições, está recebendo as inscrições, e ainda está com algum desconto, mas a partir de, eu acho que depois, dia 7, já vai estar com preço normal, tá? Então, aproveite essa oportunidade. Nicolas, meu amigo, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para a gente poder encerrar. Além do seu Instagram, como é que as pessoas podem te achar? Se você está com algum evento por agora, já passa um panorama aí para a gente, como é que as pessoas também podem fazer para te achar? Bom, vocês podem me procurar lá no canal do YouTube, Nicolas Beirão Coach. Lá tem bastante conteúdo bacana sobre vida, negócio, produtividade, liderança, empreendedorismo, tá? Também tem um site com muito conteúdo legal, com blog, que é o nicolasbeirão.com.br. Você vai ter lá não só todo o trabalho que a gente realiza, mas tem lá todo o histórico dos eventos que a gente já produziu aqui na região, seja ele presencial e agora online. E vai ser um prazer poder atender você, poder receber você, poder interagir com você e ajudar dentro do possível, tá? Vai ser um privilégio. E, Rodney, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído de forma positiva aqui para o seu programa. Muito legal, muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua iniciativa, pela sua missão. Muito bacana. Perfeito, eu que agradeço. Só uma observação, quando o Nicolas fala aqui na região, é que a gente está na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, tá bom? Então, às vezes você pode não conhecê-lo aqui na região, mas ele está aqui... Você é de São Pedro, ô Nicolas? Na verdade, eu vim de São Gonçalo. Cheguei aqui em São Pedro da Aldeia. Beleza. Aí há mais de 10 anos em São Pedro trabalhando. Perfeito. Então, a gente está aqui na região dos Lagos. Nicolas, se você pudesse deixar uma última sacada aí para o pessoal, o que você poderia falar para o pessoal para ajudar nessa mente limpa, mente tranquila e coração limpo? Olha, eu vou falar de uma frase que eu sempre falo em todos os eventos que eu faço sobre inteligência emocional, que é vença o dia de hoje. Vencer o dia de hoje é realmente saber que amanhã é um outro dia
e quando você levantar da cama, você vai levantar decidido a vencer. Vencer o dia de hoje é saber que cada dia você vive de uma vez. Então não adianta você querer vencer o dia daqui a dar uma semana depois, um mês depois, não. Vença o dia que você está vivendo. E vencer o dia de hoje é vencer do lado de dentro primeiro, vencer aqui dentro primeiro. Decidir vencer, sentir-se vencedor e assim tomar atitude de vencedor, para poder vencer os desafios internos e externos. Então vença o dia de hoje. Muito bom, muito bom. Meu amigo, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Nicolas, depois eu subo esse vídeo para o YouTube, tá? E aí eu te mando. Normalmente na sexta eu baixo todos os vídeos e subo para o YouTube. Então vai ser publicado lá. Então, a todos, meu muito obrigado. Nicolas, muito obrigado. E a gente fica por aqui e a gente volta amanhã. Vida longa e próspera para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.